Olha, é assim mesmo, tá? A gente vai acertar, vai errar, vai ficar cansado, vai tentar criar uma realidade nova, não vai dar certo. Vai dar certo por um pequeno espaço de tempo e depois daí já não vai dar mais. Mas é disso que se trata, tá? Sobre experiência. E esse vídeo é para falar com você sobre as minhas. Quem sabe eu possa contribuir aí com alguma informação nova para você. Bom, se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu trabalho com as terapias integrativas, então meu objetivo é sempre que a gente vá para esse lugar do que em mim é capaz de se expandir, se desenvolver, para ter de volta, né, a capacidade do próprio corpo, do próprio sistema, de verificar quais são as crenças que eu tenho, quais as que não servem, quais as que servem e como é que eu manejo tudo isso. A gente já entende que tudo começa e termina na gente, e é sim nessa base de programa operacional que nós já temos instalados, que foi instalado especialmente de 0 a 6, de 0 a 7 anos da nossa vida, naturalmente pela transferência de informações dos nossos ancestrais, da nossa família. Na mistura de duas linhagens, a gente recebe uma receita de como é que as coisas devem funcionar por aqui. Mas em linhas gerais é uma forma de aprender a sobreviver neste planetinha que estamos aqui, neste planetão que estamos aqui. E aí, diante disso, em algum momento a gente verifica que tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que não está dando muito certo. E é nesse momento onde a gente começa a perguntar que a mágica começa a acontecer. Não, esse canal você não vai me ouvir falando de milagres, de pílulas azul e vermelha, de, né, bateu, valeu, tomou e resolveu. Não, não é assim. Porque não é assim que o nosso corpo, sistema tão complexo e tão fantástico funciona. A gente não pode trabalhar contra a própria natureza. Tudo precisa ser recebido, né? Por exemplo, você está me ouvindo aqui, você está recebendo uma informação. Para alguns talvez nova, para alguns não. Mas você vai recebê-la e alguma coisa vai precisar se mover em você para que você consiga transformar isso que você recebeu. É como se eu estivesse te doando algo, uma moeda, né? Um valor. E aí, no momento em que você recebe e deixa ele parado como um conteúdo teórico, você não aproveitou o presente que eu te dei, né? A moedinha que eu estou te oferecendo aqui nesse vídeo das informações. Você precisa pôr em movimento. E como é que você põe em movimento? Primeiro, verificando se faz sentido para você. E segundo, percebendo se você tem capacidade nesse momento de implementar na sua vida essa mudança, um pequeno movimento. Lembra? Primeiro você recebe mentalmente a informação, aí você precisa descansar, enquanto você está me ouvindo, você está tentando fazer aí seus links para ver se faz sentido isso, e aí depois você põe em movimento. Eu vou te dar no final desse vídeo uma prática para você pôr na prática, tá? Para ver se funciona aí. Voltando à essência do assunto. Quando a gente concorda que tudo começa e termina na gente, ou seja, tudo está atrelado ao que a gente acredita e deixa de acreditar, as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis. No segundo momento, eu começo a perguntar o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu fiz essa pergunta lá pela primeira vez que eu me lembre, eu tinha uns 8 anos de idade. Vou contar rapidinho essa história aqui, se você não quiser, você pula o vídeo. Era uma noite de domingo, estava escutando a vinheta do programa Fantástico, e aí tinha uma chamada da jornalista dizendo que no próximo bloco, a cientista fulana de tal explicando para como a sua pesquisa científica tem dado resultados com relação ao poder da mente. Assim, né? Poder da mente. E aquilo, plim! Eu lembro que eu estava num quarto, mas era um cômodo bem do ladinho, assim, da sala onde tinha a TV, onde a minha família se reunia para jantar, e a TV também ficava ali perto, enfim. Eu levantei correndo, e eu me lembro que eu sentei na cadeira da mesa, e fiquei sentadinha ali,
esperando. Ia dar comercial, se lembra? Lembra como é que era? Eu acho que é assim ainda, né? Não tem TV mais faz tempo. E aí depois o bloco começaria com essa entrevista. E aí ela explicava, desculpa tanto aí, tá? Mas não vai ter muita edição não. Ela explicava como você podia, a partir da sua vontade, acalmar seu corpo, criar um estado de relaxamento tal, onde você podia colocar uma ideia do que aconteceria no futuro e você veria isso acontecer. E aí ela deu um exemplo muito simples, que era, você pode, à noite, programar seu sistema para acordar pontualmente tal hora de manhã. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Mas aí ela sugeria que fizesse um horário um pouco diferente para ver o despertar mesmo. E aí eu fiquei com aquilo. E é lógico que eu fiz aquilo naquela mesma noite. E aí eu lembro que eu tava tentando dormir, tentando fazer o que ela disse, que era para ficar relaxado, mas não demorou muito, eu sei que eu dormi. Mas eu dormi repetindo, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. E eu sempre fui uma pessoa noturna. De manhã é um empenho para acordar muito cedo. E naquele dia, eu lembro que ainda era escuro, os meus olhos eram plim! E eu levantei correndo, porque eu lembrei que eu tinha, né, feito aquilo. Foi como um piscar de olhos mesmo. Eu apaguei e acordei. Levantei correndo da cama, lembro que o relógio ficava em cima da nossa geladeira, e era 5 horas da manhã em ponto. Aquilo me causou um impacto tão grande. Pensa, eu estava na segunda série, 8 anos de idade. Bem tantão já. E eu lembro que eu contei para todo mundo em casa e ninguém, tá, tipo, essa menina, né, inventa cada coisa. E eu lembro que também foi ali que eu comecei a gente deixa de contar, assim, essa experiência, porque parecia realmente uma bobagem, mas aquilo ficou. Muitos anos depois eu voltei ao assunto, 19 anos, para ser mais precisa, 19, 20 anos, quando eu ganhei um livro sobre o método Silva, seu José Silva. Ele falava de novo sobre o seu trabalho, sua pesquisa com os próprios filhos e o poder mental. Basicamente, ele ensinava que na onda cerebral correta, o sistema é capaz de criar um espaço de recepção. E nesse espaço de recepção, como um receptor, né, mais aberto, mais perceptivo, as informações que você coloca ali, elas ficam um registro pronto, como se fosse um comando. É um comando, né? Ainda não tinha já tinha essa coisa de imaginário sentindo o que você quer, coisa e tal, mas era muito mental mesmo, assim, sabe? Imprimir um comando. E aí a partir dali, aí as coisas começaram a ficar mais interessantes. Claro, sempre altos e baixos, porque às vezes ela nos anestesia, tem os problemas do dia a dia, tem as contas para pagar, e é um tal de começa e termina, né, e larga. E aí eu realmente acredito que no momento certo, na hora certa, a gente retoma essa vontade que a nossa consciência tem de saber mais, de perceber mais, de continuar expandindo na própria experiência da vida. Então é quando surge mesmo a vontade indomável de a gente sair de lugar onde está, de a gente deixar de viver uma coisa que a gente está vivendo. E tem que ser forte o suficiente para que a gente tenha o impulso de mover. Lembra? É a segunda parte. Você vai fazer a prática. Eu podia simplesmente ter ido dormir naquele dia e não ter ligado para nada, ou ter feito e não ter acontecido nada no outro dia, e aí, naturalmente, eu não ia mais lembrar de fazer coisa, né? Coisa nenhuma. Enfim,
tem que ser forte o suficiente na hora certa para que a gente faça um movimento de mudança. Mas a gente já não precisa de circunstâncias duras, né? Aprender pela dor. Talvez não precise mais tanto ser assim. A gente pode aprender um pouquinho, devagarinho, por pura curiosidade. Mas isso precisa que a gente faça a pergunta, questione. O que tem além? Muitos param nessas perguntas porque instintivamente, intuitivamente, algo nos diz que a gente vai precisar enfrentar alguns lugares da gente, né? Algumas sombras, alguns medos. Porque passar dessa fronteira é entender que a gente está aqui numa experiência que vai durar só um tempo e que a gente vai deixar esse veículo de carne e que a morte, de fato, não existe. Porque a tua consciência é algo que vai seguir. Mas é, sem nenhuma dúvida, o portal que nos libera de muitas coisas. E aí agora, voltando para a parte prática, você pode, por exemplo, experimentar mover a sua energia antes de dormir. Para mim, não tem momento mais incrível assim, para a gente ter uma experiência do que em desdobramento, né? Seja por uma meditação que alguém está lá conduzindo você já deve ter ouvido falar as experiências onde alguém te conduz para uma regressão, eu não estou aqui fazendo propaganda de nada disso, tá? Só estou dando um exemplo vivencial, que é quando o corpo ele vai para esse estado alterado, de ondas cerebrais alteradas, e que você pode ter um desdobramento, né? Um descolamento de consciência e corpo denso, para perceber algumas coisas que aqui, né, comprimidos, não é possível. Então, o que eu sugiro é sempre auto-experimentar-se. Experimentar pelas coisas mais simples possível, né? Existe um autor, ele já não é mais, faz poucos anos que ele partiu daqui, professor Valdo Vieira. Ele fez um estudo, ele é médico, cardiologista, várias outras especialidades, não vou lembrar agora, mas ele fez um trabalho gigante, né, que falava sobre a consciência e a projeção da consciência, né, então ele explicava esses desdobramentos para o onírico, né, como é que a consciência ela deixa o corpo físico à noite e ela se desprende para voltar para um duplo, para uma dimensão dupla, que a gente pode dizer que é o mundo dos sonhos, que são dimensões, são lugares diferentes, não físicos, com outro tipo de frequência, mais aceleradas, dependendo para onde a gente vai, claro, né? Mas, enfim, é sobre o descolar-se, o desdobrar-se do corpo físico. O exercício mais simples que ele ensinava era o estado vibracional. O estado vibracional é simplesmente você pensar que você está com um anel de energia que lá na base dos seus pés, isso pode ser deitado, né? Bem prestes ali a dormir. Imaginar que esse anel, né, esse círculo sobe dos seus pés e vai, é como um scanner, sabe? Você imagina uma cama, né, uma cama de ressonância e vai passar aquele anel assim até o topo da cabeça. Chegou no topo da cabeça, ele vai descer e vai subir e vai descer e vai subir. Como, Sara? Com a sua atenção, seu olhar interno de olhos fechados que está fazendo esse anel descer e subir, você está comandando com a sua vontade esse movimento, tá? E aí, numa velocidade calma, e aí aquilo vai se acelerando gradualmente, né? Vai aumentando a velocidade desse anel de frequência, até que ele fica um tubo só, de tão rápido, como se aquilo estivesse vibrando como um reator, assim, né? Nesse momento, a gente tem alguns sintomas. Se você já não dormiu, porque muitos já dormem nesse processo, porque é um detox, é uma limpeza do campo vibracional energético da gente, seja lá como a gente imagine isso,
né? Um eixo central com glândulas, com órgãos funcionando, que tem um campo eletromagnético, isso tudo tá ali, cheio de acúmulos do seu dia, cheio de todas as conversas, todas as coisas que você sentiu, né? E nesse momento você tá fazendo, ele chamava de uma asepsia de corpo, né? Você tá limpando o seu campo. E isso é o que muitas vezes favorece o desdobramento. Vai acontecer, Sara? Não garanto, né? Não temos, não existem certezas, graças, não temos certezas absolutas sobre nada, mas podemos experimentar. Qual o risco? Nenhum. Nenhum, absolutamente natural. Não está entrando nenhuma substância no seu corpo que você está ingerindo. Espera-se, né, que você esteja sem nenhuma ingestão, de preferência o estômago não tão cheio na hora de dormir. Enfim, aquelas coisas que eu não preciso dizer, né? Mas não há nada externo que vai criar uma alteração e vai mexer e vai desconectar fios e que perigo e que pode acontecer e aí eu vou ver coisas feias, Sara. Experiências. Mas quanto vale a verificação prática, particular, personalíssima de como funciona seu corpo, espírito, corpo, consciência, corpo, alma. Tem umas distinções, eu não vou entrar nisso. Quanto vale ter essa experiência? E deixar de ter muitos e muitos e muitos medos infundados, que não são reais. Quanto vale? Experiência prática, tá? Se você quiser, fica aqui minha sugestão. Se você já faz isso, deixa nos comentários, vou gostar de saber. Se você vai experimentar, faz um bloquinho de anotação, faz um caderno, começa a fazer a sua experiência, volta com as informações na manhã seguinte. Às vezes mesmo de madrugada a gente acorda com coisas, com respostas, com lições, com compreensões, que às vezes a gente estava ali há meses pedindo, procurando uma orientação. Você tem tudo aí. Eu vou gravar mais material sobre isso, dependendo do interesse. Mas essas são as mudanças aqui desse canal, tá? Trazer para você as experiências práticas, né? Então não vou falar nada daquilo que eu não experimentei, não senti. E sempre como sugestões. Pode funcionar bem para uns, pode não funcionar para outros, e você vai selecionando, filtrando, tá? E é isso. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Até o próximo material. Tchau, tchau.